Antes da gente resolver esse problema aqui, vamos relembrar o que é uma progressão aritmética. A progressão aritmética é uma sequência numérica que possui a seguinte característica. Vamos supor que eu tenho aqui a sequência 2, 4, 6, 8 e daí por diante. Se você reparar, o próximo número, que no caso aqui é o 4, ele é o anterior somado com 2. O próximo, que é o 6, é o anterior, que é 4, somado com 2. O 8, que é o próximo, é o anterior somado com 2. Ou seja, é uma sequência cujo próximo número é a soma do anterior com um número que nós chamamos de razão, que será sempre igual em todas as somas. No caso aqui é uma progressão aritmética de razão 2. Vamos agora resolver esse problema aqui e relembrar bastante coisa sobre progressão aritmética. Pessoal, eu sou o professor Gil Oliveira, esse aqui é o canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo. O problema nos diz que um profissional de educação física recomendou ao seu aluno que corresse diariamente, correndo 12 quilômetros no primeiro dia e a cada dia, a partir do dia seguinte, aumentando essa distância em 3 quilômetros. Quantos quilômetros esse aluno correu no total em 10 dias de corrida? Então, primeira coisa, o profissional pediu para ele correr 12 quilômetros no primeiro dia e a cada dia ele ia aumentando 3. Então, no segundo dia, ele vai correr 15. No terceiro dia, ele vai correr 18. No quarto dia, ele vai correr 21. E daí por diante. Isso é uma progressão aritmética, porque o próximo é o atual mais uma razão, que aqui no caso é uma razão 3, né? O próximo é o atual somado à minha razão, que no caso aqui é 3, e daí por diante, tá? Então ele está perguntando quantos quilômetros esse aluno correu no total em 10 dias de corrida. Para isso a gente vai ter que usar a fórmula da soma de termos de uma progressão aritmética. A fórmula da soma dos termos da progressão aritmética, você que está se preparando para o Enem, para os vestibulares, tem que ter isso aqui decorado obrigatoriamente, é esse n igual a A1 mais AN vezes n dividido por 2, sendo que A1 é o primeiro termo, o AN é o enésimo termo, tá? Isso aí é o problema que vai te dizer que o valor desse n aqui, tá? E n seria a nossa quantidade de termos, e aqui tudo isso dividido por 2. Então, se ele está falando que ele quer saber quantos quilômetros esse aluno correu no total em 10 dias, então vai ser uma soma de 10 termos, né? Cada número aqui representa um dia de corrida, ó. No primeiro dia, 12 quilômetros. No segundo dia, 15 quilômetros. No terceiro dia, 18 quilômetros e daí por diante. Então ele quer a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Então, para isso, além do primeiro termo que eu já tenho, eu vou precisar também do 10º termo, né? Esse n vai valer 10, então eu preciso também do A10, do 10º termo. Vamos lembrar do seguinte, o que é o A10? O A10 ele é o primeiro termo e mais 9 pulinhos para frente até chegar no 10º, certo? Por exemplo, vamos pegar um mais fácil aqui, o A3. O A3 ele é o primeiro termo mais 2 pulinhos para frente, ó. O A3, que é esse cara aqui, nada mais é do que o primeiro termo A1 mais 2 pulinhos para frente para chegar no A3, ou seja, mais 2 vezes a razão, certo? Cada pulinho para frente que ele dá, ele está somando a razão. Se ele deu 2 pulinhos para frente, então ele está somando a razão aí 2 vezes. No caso do A10 é o primeiro termo mais 9 pulinhos para frente até chegar no 10º termo, ou seja, é o primeiro termo mais 9 vezes a razão. Com isso, eu consigo calcular quem é o A10. Então, o 10º termo da minha PA vai ser quem? O primeiro A1, que é 12.
mais 9 vezes a minha razão que o problema já me dá, né? O 3, aquele valor que eu vou somando em cada termo para gerar o próximo. Fazendo a multiplicação primeiro, porque ela é feita primeiro, nós temos aqui 12 mais 27 igual a 39. Então, o 10º termo da minha PA é 39. Voltando aqui para a fórmula da soma de termos, a soma dos 10 primeiros termos vai ser o primeiro termo, que é 12, mais o 10º termo, que é 39, vezes a quantidade de termos, quantos dias de corrida são 10, né? Tudo isso dividido por 2. Fazendo parênteses primeiro, 12 mais 39 vai dar 51, 51 vezes 10 dividido por 2. Posso simplificar esse 10 com esse 2, vai dar 5 aqui em cima, e 51 vezes 5 resulta em 255. Então a resposta final, esse atleta, esse aluno, ele correu 255 quilômetros no total, somando aí os seus 10 dias de treino. Lembre-se, para você conseguir qualquer termo da PA, você precisa lembrar o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o A4. O A4, que é esse cara aqui, o 21, ele é, por exemplo, o A2, o 15, mais quantos pulinhos para frente? Mais um, mais 2. Ou seja, é o segundo termo mais 2 vezes a razão. Tá? Lembre-se disso. Você não precisa guardar fórmula para obter qualquer termo de uma progressão aritmética. Basta você lembrar disso daqui. O termo que você quer é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, não importa, mas uma quantidade de pulinhos para frente, que é a quantidade de vezes que a razão será somada. Novamente, obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de clicar no like se gostou, compartilhe, rumo aos 1000 inscritos. Dúvidas em matemática, meu e-mail está na descrição do vídeo. Agende sua aula particular comigo e até o próximo vídeo.